Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, Conversas que Inspiram. Desta vez tenho comigo Ruth Correia Azevedo. Certo. Bem-vinda, Certo. Ruth. Obrigada. A Ruth é psicóloga, é técnica superior na Comissão para a Igualdade de Género, e é nativa do Conselho de Bombarral. Já vamos falar um bocadinho Exatamente. mais sobre isso. Ruth, vou começar como sempre começo, que é, embora esta entrevista esteja a acontecer já no final do dia, e portanto se calhar vai ser uma resposta longa, ou não. O que é que fez hoje pela sua saúde mental e pelo seu bem-estar? Então, hoje, pela minha saúde mental, comecei o dia a tomar o pequeno almoço, que para mim é sagrado, é sempre o café com as torradinhas, porque se sai de casa sem tomar o pequeno almoço já não funciona. Ahm, e depois, por acaso, hoje não consigo fazer isso sempre, mas por acaso hoje fiz uma pausa entre o almoço e o retomar da segunda parte do dia e fui dar uma caminhada, fui até aos meus pais que moram perto de mim, fui ver a minha filha mais nova e depois voltei. hum, e acho que essas pausas são sempre positivas, porque passar muitas horas sentada em frente ao computador ou não, às vezes pode ser muito esgotante. Portanto, hoje foi assim o que fiz. E agora estar aqui também é uma mudança de registro e é agradável. É melhor esperar pelo fim da conversa para perceber Sim, sim, mas se já recebi contribui. um abraço que valeu a pena ali da Marta, portanto já estou feliz. Muito bem. Então, o que está a dizer-nos é que tem certas rotinas específicas, ou é algo que é mais o tipo de coisa que faz, ou é alguma coisa definida? Por exemplo, disse que gosta de tomar um pequeno almoço com calma, gosta depois de ter pausas durante o dia para estar ou com amigos ou com família. É esse género de mecanismos que utiliza? Repete-os, não repete? E qual é a importância desses mecanismos para si? Então, para mim é importante, embora, para ser muito sincera, nesta fase nem sempre é fácil cumprir isso com um certo ritual. Sei que agora está muito na moda aquelas pessoas que se levantam às 5 da manhã, correm, bebem sumos verdes e tal, não é o meu registro, não consigo cumprir isso, nem tenho essa ambição. Mas sei exatamente o que é que pode influenciar o meu dia. Uma das coisas, eu trabalho em regime híbrido, ou seja, estou alguns dias em casa em teletrabalho e outros dias vou a Lisboa para a SIG. hum, e uma das coisas que reconheço que me faz bem é os dias em que vou a Lisboa, primeiro porque são períodos que durante a viagem consigo ler, regra geral não tenho grande tempo depois nem privacidade nem silêncio em casa, portanto consigo aproveitar esse tempo das viagens para mim ou para ouvir podcasts, mas ultimamente até essencialmente para ler. Depois estar com pessoas é uma coisa que me deixa sempre muito mais feliz e tranquila, portanto esses dias de trabalho presencial são dias em que posso estar com outras pessoas e que estou bem. Se estou em teletrabalho, sempre que é possível fazer uma pausa ou ir almoçar com alguém que já não estou há algum tempo, ou fazer uma pausa ao final do dia para tomar café antes de encetar o registro das consultas. São coisas que eu sei que me fazem bem, mas não tenho essa regularidade diária. De certa forma, então, pelo que me parece, no seu caso, tem-se debatido muito sobre o teletrabalho e se o teletrabalho é pró-saúde mental ou contra a saúde mental. No seu caso, consegue utilizá-lo como elemento de equilíbrio ou nem por isso? Sim, porque estar em teletrabalho permite uma conciliação muito melhor da vida pessoal. Uhum. Porque não tenho o tempo das deslocações, posso organizar-me de uma outra forma, posso estar mais tempo em família. Eu acho que tenho o registro ideal, embora na função pública ainda há um bocadinho esta perspectiva de que o teletrabalho nem sempre está associado a registros de maior produtividade. Sabemos que não é verdade, mas há um bocadinho este estigma, não é? Que se a pessoa está em casa, se calhar não está a produzir tanto. Eu não me posso queixar, apesar de tudo, o organismo no qual trabalho tem estas preocupações da conciliação. Eu acho que estou no regime ideal, porque na verdade vou uma a duas vezes a Lisboa, não quer dizer que ocasionalmente não possa ser mais, mas eu costumo dizer, eu sinto que vou passear, não é uma coisa que pese na minha rotina, aquelas viagens de acordar cedo, e o teletrabalho permite-me ir buscar a minha filha e ir levá-la ao balé, ou permite-me conciliar com outra atividade que é a clínica privada, ou permite-me dar uma caminhada a meio do dia, ou posso realmente acordar muito próximo das 10 e começar logo a trabalhar. Isso não é possível nos dias em que temos que nos deslocar. Portanto, eu acho que aqui o regime híbrido é o mais protetor. Estar só em teletrabalho, quer
pela experiência que já tive, quer por pessoas que até acompanho nessa condição, eu acho que tem alguns riscos. Ficamos muito mais isolados e isoladas, há um maior sedentarismo, é difícil ter tanta disciplina porque estamos em casa. Uhum. E nunca há pausas verdadeiramente, porque terminamos o trabalho, mas depois vamos pôr a máquina a lavar, ou vamos estender a roupa, ou atendemos. Pois, e a fronteira é difícil. É difícil, sim. Vamos falar um bocadinho, de como chegou até aqui, e dos seus sonhos, e de como é que, os sonhos se cumpriram ou não cumpriram. Hum, Sei que, só se decidiu pela psicologia relativamente tarde, ou seja, quais foram os seus sonhos primeiros, antes e as suas ambições primeiras antes da psicologia? E vou-lhe já dizer porque é que lhe pergunto isto, porque ao longo da vida nós temos expectativas sobre nós próprios e depois temos que ir gerindo o cumprimento ou não cumprimento dessas expectativas. Fala um bocadinho, vamos dar uns passos atrás e vamos à história dos sonhos. Eh, eu acho que algures no tempo, não lhe sei bem dizer porque achei que queria ser egiptóloga, mas achava imensa graça à história do Egito e queria muito fazer essa viagem que ainda não fiz. E achava que ia me dedicar exclusivamente a isso, ainda pequenina. Pois não sei exatamente como é que mudou, eu não tenho esse processo bem definido, mas a determinada altura queria ser bailarina. E isto foi até ali à altura do secundário, andei nesta coisa de que queria ser bailarina, mas depois percebi. E o que fez por isso? Ainda fiz uns contactos para umas escolas, mas nunca tinha tido balé, porque não havia essa oportunidade e os meus pais não tinham carro, não tinham como me levar a outros sítios para ter aulas, não era uma opção para mim, e percebi que não tendo isso de base, se calhar era difícil. Portanto, ainda ponderei ir para artes e também estudei que escolas é que poderia ser. Na altura tinha que possivelmente ir para Lisboa, ainda fiz uns contactos, mas eu acho que aí os meus pais me puseram mais a pensar se era uma boa opção, porque a minha mãe gosta muito da parte das artes, acho que também era um sonho que ela tinha, não pôde concretizar, eu acho que herdei aí um bocadinho isso dela, mas puseram-me a pensar se realmente era isso que queria, mais pelas saídas profissionais. Eu fiz teatro amador, a dada altura lá na aldeia, e ainda surgiu a determinado momento a hipótese de fazer um casting para os morangos com açúcar. Eu ainda fiquei a pensar, mas pensei, não, se calhar não quero essa visibilidade, e isso foi uma coisa que se arrastou. Eu gosto mais de não ter essa visibilidade, não ter. Está a acontecer agora, o fogo todo sobre mim. Ai, já estou a tocar no micro, já estou a ver o sinal. Mas acho que isso depois me desmobilizou. A psicologia, acho que foi mesmo ali na reta final do 12º ano e também não sei muito bem, eu acho que desisto das artes por este receio de e se vou para esta área e depois não sou capaz ou não sou boa o suficiente, tenho que sair já de casa, tenho que dar muitas provas e depois se não tenho emprego e se não concretizo e achei que seria uma coisa que eu podia fazer em Mas complemento. na altura não lhe causou algum género de ansiedade ou frustração não ir para aquilo que lhe parecia mais entusiasmada? Eu acho que não tinha bem consciência. Eu percebo aqueles, e aquelas jovens que dizem: "Pá, somos tão jovens para decidir, não sei bem o que é que quero", porque eu realmente também acho que senti isso. Na altura ainda fui a uma sessão por causa dos testes psicotécnicos e aquilo não me fez sentido nenhum, não me identifiquei em nada, não prossegui com aquilo, porque também às vezes era um bocadinho do contra e portanto não me identifiquei, não fiz. E acho que depois, no 12º ano, a filosofia, depois a psicologia, o facto das pessoas me procurarem para falar, fez-me pensar: olha, se calhar a psicologia podia ser uma coisa interessante. Ah, e quando me candidato à faculdade, é por isso que eu acho que isto foi tudo um processo muito pouco hum, ponderado e racional, mas ainda bem que deu certo. Quando vou para a faculdade, eu estava a fazer um estágio no Jamor e até não vou no meu dia, vou fazer a inscrição para a faculdade, Um estágio de de luta greco-romana. Estava a fazer um estágio com a seleção feminina e então eu tive prioridade na inscrição para a faculdade e lá vou. E pronto, eu fiz aquilo tudo um bocado, quero ir para a psicologia, pus a listagem toda em psicologia, não interessava se era norte, se era sul, era tudo para psicologia. E só a última é que ponho em serviço social. Acho que o professor de filosofia tinha dito à minha mãe que se cá tinha jeito para ser advogado e tal, mas pronto, mas eu estava com aquilo da psicologia e foi. E acabei por ficar na minha terceira opção
E o primeiro ano tive ali algumas dúvidas, porque pensei que era uma coisa muito generalista, mas depois, começou a fazer sentido e acho que ao longo da vida foi fazendo mais. Falou dos seus pais, que na altura também lhe tentaram pôr alguma perspectiva. Os nossos pais são sempre, figuras que nos marcam também nisso, também nos modelos, nos valores que temos, na forma como reagimos desta forma ou daquela outra forma à adversidade. Sente que teve, tirando esta questão específica da universidade, que os seus pais, lhe moldaram essa sua relação com os desafios, com as frustrações, como é que, como é que sente, se é que sente que teve essa influência dos pais? Acabou de dizer portanto, que os seus pais são de uma pequena aldeia de Bom Barral, né, de Algada, onde agora reside também, e de certa forma os pais projetam sempre nos filhos as suas expectativas e também os seus valores e os seus modelos. Uh, Acha que isso a moldou? E se sim, de que forma? Sim, acho que me moldou, claro que sim. Os meus pais, hã, eu sou filha única, a minha mãe é natural da Figueira da Foz, mas, junta-se com o meu pai aos 34 anos, na altura um bocadinho tarde para o que era costume, e já só me tem um ano depois. E vai para uma pequena aldeia, portanto aquilo foi assim um mega falatório, mas eles estavam muito apaixonados e queriam muito. A minha mãe não tinha a certeza se queria ter crianças, porque tinha ajudado a criar os irmãos, mas lá assumiram este projeto que fui eu e que foi projeto único, porque depois não deu para mais. Eu queria muito, mas não tive direito a ter irmãos. Mas sim, os meus pais são pessoas bastante humildes. O meu pai era serralheiro civil, a minha mãe, empregada doméstica. Qualquer um dos 2 podia ter tido muitas coisas, mas a vida não permitiu, por questões económicas e de falta de acessibilidade, e portanto, claro que sim, que eu acho que tinham expectativa de me poder dar todas as ferramentas para que eu tivesse uma vida melhor do que aquela que eles tiveram. E embora os meus pais não fossem de um grupo tão privilegiado, eu lembro-me de andar no quarto ano e de ir sozinha no autocarro ter aulas de inglês, não havia inglês na escola. Eu tive música, fui para a natação, ah, e isto parecem coisas super banais nos dias de hoje, mas os meus pais não tinham carta, não tinham salários exorbitantes, era mesmo uma opção deles dar todas as ferramentas, abrir todas as portinhas para que eu depois logo se via o que é que ia aproveitar e o que é que ia dar. E o que é que retirou disso na forma como agarrou mais ou menos os desafios? Ou seja, como é que essa atitude deles e esse modelo deles a influenciou? Eu acho que me influenciou mais tarde, eu acho que na altura não percebi bem que era uma coisa, que era um privilégio dentro do grupo, porque eu não me sentia diferenciada. Eles eram muito abertos neste sentido, davam uma oportunidade, mas de alguma forma aquilo para mim era difícil e houve momentos que foi. Às vezes eu não me sentia logo confortável no grupo. Estou a pensar que fui experimentar ginástica no Bom Barral, mas chamavam-me rude chinesa. Eu, ao fim de três vezes, disse à minha mãe: "Eu não quero ir para lá que os miúdos gozam comigo." E os meus pais sempre respeitaram isso, não estavam a obrigar-me a ir num determinado sentido. Eu acho que queriam é que eu pudesse experimentar. Na altura eu não percebi bem o que é que isso significava. Eu acho que só bem mais tarde é que consegui olhar para a minha história de uma outra forma, porque até determinado ponto era o normal, pronto, eles também não me faziam sentir, hum, as dificuldades. Eu nunca passámos fome ou nunca deixei de ter determinadas coisas, mas sabia como é que as coisas se organizavam lá em casa. Não era um tema tabu as coisas do dinheiro, mas também nunca foi impedimento, ou nunca houve essa pressão: tens que ser isto ou tens que ser aquilo. Acho que havia esta lógica de fazer um esforço para conseguir chegar um bocadinho mais longe, mas também ser feliz, ter a liberdade, experimentar coisas. Eu lembro-me quando fui para a faculdade, a determinada altura, sobretudo quando fui para o mestrado, os meus pais tiveram mesmo muitas dificuldades financeiras, que não me disseram na altura, hum, e que contaram com a ajuda de pessoas lá da aldeia, mesmo para poderem ir fazer o seu avião de compras e depois pagar quanto podiam. E só anos mais tarde é que a minha mãe me contou isto, porque se eu soubesse isso, claro que isso eu ia tentar ao máximo não ter esse peso, mas porque tinham esta coisa de eu poder aproveitar uma experiência que eles não tiveram na sua totalidade, poder sair com os meus amigos e com as minhas amigas, poder ter experiências que eles não tinham tido. Portanto, eu não sentia essa carga: tens mesmo que vencer. Acha que de alguma forma isso, ser filha única e ter havido essa proteção de alguma forma, a tornou,
menos forte na possibilidade de ter alguma adversidade, ou seja, os filhos que são protegidos depois têm mais dificuldade em superar as adversidades, ou se sente que isso não teve qualquer influência? Ou seja, no fundo, a pergunta é: sempre que teve algum obstáculo forte, alguma adversidade, eh, imagino que tenha tido na vida, todos nós temos, hum, isso beneficiou ou prejudicou, ou foi indiferente? Como é que reagiu em momentos de adversidade ao longo da vida? Eu acho que ser filha única pesou mais nas dinâmicas triangulares. Por exemplo, eu não sou uma pessoa, agora melhor, acho que também fui pensando sobre isso, mas em dinâmicas de grupos de três, eu sou melhor no um para um. Sinto-me mais confortável. Quando há assim grupos, essa triangulação, como nunca foi o meu registro, eu consegui pensar sobre isto até com outras amigas filhas únicas muito mais tarde. Pensei, olha, se calhar de facto ter crescido sempre neste lugar onde eu estava no centro pode de alguma forma criar alguma agitação. Não que eu não consiga estar, eu sou bastante sociável, mas noto que num grupo de amigos de três, se calhar durante muito tempo não era confortável para mim não ser aquela que era procurada pelas duas pessoas. Agora, das adversidades, não por isso, porque éramos três, mas as coisas eram conversadas. Eu sentia sempre que tinha um colo seguro para onde voltar, mesmo que esse colo começasse com uma grande discussão, porque, sobretudo, eu e a minha mãe, durante um tempo, chocávamos imenso. Mas eu sabia que aquele lugar estava lá e os meus pais também sempre hum, me educaram neste sentido de ser autónoma, de ser participativa, que as coisas não caíam do céu, se eu tinha algum problema eu também tinha que fazer parte da solução desse problema. E eu acho que isso me foi preparando para lidar com as coisas, quando as coisas más acontecem. Eu sou o tipo de pessoa que não fica ali à espera. Às vezes acho graça que as pessoas dizem: "Bem, eu aguento, eu consigo gerir isto, eu estou a controlar isto tudo sozinho". Eu não sou essa pessoa. Tenho um problema, eu já sei mais ou menos aquilo que vou precisar, não tenho nenhum complexo em pedir ajuda, nem profissional, nem pessoal. Eu falo imenso sobre as coisas que me deixam incomodada, com as pessoas que eu confio, mas o mesmo serve para a saúde. Se eu tiver qualquer coisa que me inquieta, eu não tenho nenhum problema. Eu fui mãe e houve ali na minha primeira filha um período muito difícil, ela dormia muito mal e eu não me adaptei nada bem à questão da amamentação. Eu não fiquei nada a digerir aquele meu desafio do tipo: isto é uma coisa natural", não, eu fui logo procurar se existia alguém que pudesse dar aqui algum aconselhamento, se depois aquilo tem o resultado exato que eu quero, pode não ter, mas isso eu decido depois, não fico à espera dessa coisa de eu tenho que aguentar, não tenho nada essa. Eu vou à procura da ajuda, da conversa. Eu sei que me faz muito bem estar à volta de uma mesa de amigos, a beber um vinho, a comer, a conversar, isso faz-me feliz, enche-me muito, portanto eu promovo esses momentos. E foi algo Hã, aprendido? Ou seja, acha que isso foi algo aprendido ou foi algo que, porque parece-me pelo que descreve, não foi tanto algo que foi incutido pelos seus pais, tinham outra atitude, é de sofrer um bocado em silêncio, não lhe contar as dificuldades, até se calhar por exemplo contrário, têm uma atitude diferente, de partilhar e não meter para sim, dentro, não é? sim, embora os meus pais também entre os 3 falassem, mas sobre as coisas que não implicassem um certo sentimento de culpa para cima de mim, pelo menos não Uhum. diretamente, né. Mas eu, embora seja filha única, a família era grande, sempre houve, hum, encontros de família com tudo o que isso implica, com todo o drama, toda a alegria, toda a agitação, e isso sempre fez parte. Portanto, acho que, embora a minha família, o forte não seja a comunicação ou a afetividade, acho que tem outras formas de demonstrar. Nós sabemos que as pessoas estão lá, estão muito melhores, sem dúvida nenhuma, estas gerações têm havido uma evolução, mas sempre houve uma certa dificuldade em dizer gosto de ti, ou tenho orgulho em ti, ou em expressar esta parte mais emocional, mas havia uma espécie de escudo subliminar que nós sabíamos que se fosse preciso as pessoas estavam lá e os encontros familiares eram muito cheios. Portanto, eu acho que fui percebendo que era muito feliz aí, com outras pessoas. Ou seja, consegue, é um equilíbrio entre conseguir expressar os sentimentos, mas também saber que tacitamente o apoio existe. Sim, O não dito também é importante, sim, por vezes. Eu queria continuar a puxar esse fio da influência que o seu fundo familiar e o seu percurso teve também no seu percurso, porque ao fim e ao cabo foi para a psicologia, como podia ter ido para outros cursos, porque disse que afinal não foi provavelmente uma chamada de uma vocação divina, não é? Não nasceu com essa vocação incutida,
Mas é uma coisa que de facto lhe foi incutida e que também tem a ver com os seus pais, pelo que sei, que é o facto de a sua vida não se esgotar na sua persona profissional e de ser alguém que quer sempre contribuir para a comunidade, participar no mundo associativo, levar outros a participar. E sei que isso também, de certa forma, terá sido incutido pelos seus pais. Fala-me um pouco disso, como é que esse vício, entre aspas, vamos chamar-lhe um vício ao contrário, um vício bom, como é que isso surgiu, como é que isso ainda hoje é importante para si? Isso hoje é super importante para mim, mas acho que o facto de crescer numa comunidade pequena, eu ainda sou do tempo que havia escolas primárias nas aldeias e, portanto, ainda havia mais esta sensação de uma pequena comunidade. Nós íamos a pé para a escola, no final do dia ia-se a pé pelas ruas, brincávamos pelas ruas, as casas das pessoas ali à volta também eram um bocadinho as nossas casas. Os meus pais, a minha mãe, eu lembro-me de andar na primária e a minha mãe ter já organizado os pais e as mães para fazerem uma peça de teatro de Natal para as crianças da escola. O meu pai já era dirigente associativo lá na associação, depois dirigente sindical, eu lembro-me de ir com ele no comboio para Vieira de Leiria e tudo aquilo era, pronto, fazia parte, eles sempre foram muito ativos, muito participativos, mas com um lugar de responsabilidade, mas sobretudo de prazer. Não era uma coisa penosa, pelo contrário, era uma coisa mesmo de prazer. Minha mãe, quando começou com o grupo de teatro amador, os ensaios eram nas garagens, depois foi na igreja que estava em construção e aquilo eram espaços de brincadeira com outras crianças e era super divertido. Eu lembro-me de andarem a fazer espetáculos nas aldeias e nós ficarmos, éramos 3 ou 4 crianças, na carrinha o tempo todo do espetáculo a brincar, parvoíces, sem jeito nenhum, mas isso sempre esteve lá, sempre foram pessoas muito participativas. Portanto, eu acho que sempre houve esse sentido de responsabilidade, pertença, de a nossa vida não ser só a nossa vida. Eu disse este fim de semana, e é mesmo o que eu sinto, eu tinha a minha casa, mas na verdade as ruas também eram minhas, eu ia para a coletividade, também é minha, eu sinto como minha, eu entro naquela casa, também é minha, eu brinquei ali, eu cresci ali e agora estou ali. Vou à loja que é a mesma de quando eu tinha 3 anos e vejo a minha filha a fazer o mesmo que eu fazia quando era criança. Privilégio. Hoje em dia não é assim Mas uma coisa tão. de certa forma, eh, é um caso atípico em relação ao que foi a evolução do nosso país nos últimos Hum, 30 anos, digamos assim, em que as pessoas saíram de meios pequenos, mesmo quando estavam em grandes cidades, as grandes cidades também deixaram de ser espaços tão seguros, pelo menos em percepção, as pessoas deixaram de estar tanto na rua, e no seu caso, esse associativismo é quase uma extensão natural de retribuir à comunidade onde estamos. Hum, Acha que de certa forma, sente-se sente-se como um caso atípico? Eu pergunto-lhe isso porquê? Porque os níveis de participação, cívica, cultural, associativa, Portugal estão consistentemente em declínio, não é? É das coisas mais assustadoras que concordará do nosso regime democrático e social. Hum, e, portanto, aqui a questão é que parece-me que a Ruth é um caso em contraciclo. Ou seja, é uma pessoa que nunca deixou de participar, se calhar até participa cada vez mais e de forma mais consistente, mas parece que em Portugal isso está a acontecer o contrário. Como é que vê a realidade do país nessa questão do associativismo, da participação cívica? A não ser que tenha números que eu não tenho, eu mas vou só fazer um ponto prévio. Não foi sempre assim, eu também tive a fase de querer sair e saí, fui estudar para fora, estudei em Évora, estive no Porto, mas a minha ambição até era Lisboa, ainda bem que não fiquei porque não teria tido nada a ver comigo do ponto de vista das minhas necessidades, mas eu também tive essa fase sem perder esta ligação às raízes. Eu acho que as pessoas, regra geral, têm alguma ligação às suas raízes, mas muitas vezes também são mobilizadas a ter que ir à procura do trabalho onde ele existe. Eu fui para fora, eu por acaso voltei porque foi onde surgiu o trabalho, coincidentemente na zona de onde eu era, mas não era a minha intenção na altura. Hum, eu acho que temos que pensar o que é que está a acontecer com a participação, embora, por exemplo, o movimento associativo popular, porque existem vários tipos de associações, as associações juvenis, de vária ordem, as pessoas participam. O que se vai percebendo é que, embora hajam 31 mil associações de cultura, recreio e desporto e um número vastíssimo de pessoas associadas, muito significativo e com muito peso, essas pessoas cada vez mais usufruem destes espaços como uma espécie de serviço e não se envolvem, como acontecia há uns anos atrás, como parte efetiva das direções.
Eu acho que é preciso pensar o que é que leva as pessoas a não terem essa disponibilidade. Eu acho que são vários fatores. Esta vida está muito acelerada, nós estamos sempre em estímulos permanentes, e as coisas que seriam de lazer, que é outra coisa que eu também tenho dito muitas vezes, passam a estar na nossa lista de coisas para fazer. Mas não pensa que estamos, de certa forma, está ligado à questão de estarmos cada vez mais desligados do que é a nossa vizinhança imediata e física, fruto da velocidade da vida, fruto também das tecnologias que nos isolam, não é? Uhum. As redes sociais, que é um falso nome, não é? Porque têm um potencial de nos isolar, sobretudo da relação pessoal. Acha que estas coisas não estão todas de alguma forma Acho que relacionadas? sim, acho que sim, acho que estão relacionadas. Não sei se estamos em contraciclo. Eu acho que se vende muito esta ideia de que as pessoas não querem saber, de que os e as jovens não participam. Houve um estudo muito interessante do Observatório do Associativismo Popular que foi precisamente tentar perceber porque é que os e as jovens não se envolvem no movimento associativo popular. Depois há o movimento juvenil, associativo juvenil, que é outra dinâmica. E uma das coisas que é referida é que têm dificuldade em identificar-se, ou seja, mesmo quando integram as direções, muitas vezes a sua perspectiva não é acolhida e não é integrada. Eu acho que isso tem que nos fazer pensar de como é que, de facto, este potencial que as associações têm a tantos níveis pode servir de contracorrente para esta pressão a que estamos todos e todas sujeitas de ficar em nossa casa, no nosso sofá, atrás do nosso computador, ou a dormir, ou acordados e acordadas, mas a dormir na mesma, porque estamos completamente já no nosso limite. Eu acho que sim, acho que isso interessa, não é? As pessoas estarem Por dormentes, outras palavras, o que está, pois isso interessa, se calhar, a alguns interesses. Interessa a alguns interesses. de certeza. Eh, o, Nessa linha que me está a dizer, o associativismo e a participação em geral diria que são bons para a saúde mental. Muito bons. Acho que são espaços altamente saudáveis. Primeiro, porque nos permitem estar em relação. E nós somos pessoas de relação. E a relação promove saúde. Portanto, os espaços onde as pessoas se podem juntar, seja o grupo de crochê, seja o grupo de teatro, seja a coletividade, seja o café, espaços onde é possível estar em relação, são positivos. As coletividades têm este potencial que é, também são espaços de preparação para uma vida democrática, de participação, onde nós podemos juntar-nos e decidir coisas que podemos fazer em Coletivamente. conjunto, fazer para as outras pessoas. Ou seja, eu gostava muito de uma coisa, ela não existe, mas eu dentro de uma associação eu posso tornar isso Ou possível. seja, é uma pequena, uma microdemocracia, digamos Uhum, assim, onde sem podemos dúvida nenhuma, é exercitar mesmo, isso. é mesmo. Hum, e eu ia aproveitar esta fase final da nossa conversa precisamente para eh, fecharmos com essa reflexão, que é, com todo esse percurso de vida, com todo esse ADN associativo que tem, hum, o que é que acha que a sociedade portuguesa atualmente, eh, além disto, que é o óbvio, o que é que precisa para estar mais bem consigo própria, com mais saúde mental, sabendo nós que Portugal é dos países da Europa com mais consumo de ansiolíticos, mais deprimido, é um clássico e não muda essa realidade. O que é que lhe parece que está a faltar? Pronto, sei que serão muitas coisas, mas talvez pudéssemos refletir um bocadinho sobre isso. Como comunidade, como coletivo. Eu acho que falta esperança. O que eu sinto é que as pessoas estão muito desesperançosas, estão desacreditadas. E eu acho que uma fonte de esperança são de facto os coletivos. Nós, em relação com as outras pessoas, conseguimos encontrar pontos comuns, pontos que nos ligam, seja pelas atividades que gostamos de partilhar. Não é? Se eu gosto muito de ir caminhar, mas de repente encontro alguém que também gosta de ir caminhar e consigo partilhar um horário, aquele horário da caminhada pode ser um horário de conversa. Mas também é legítimo que a pessoa queira aquele horário, se tem as pessoas que fazem atendimento ao público. É absolutamente legítimo que queiram ter esse horário sozinhas. Mas eu acho que falta aqui encontrar espaços de esperança, de encontro, que contrariem um bocadinho esta tendência de estarmos em contracorrente e que vai ser em esforço, porque nós andamos em esforço. Mas se encontrarmos um propósito, e o propósito encontra-se, seja no plano associativo, no plano psicoterapêutico, no plano pessoal, o propósito encontra-se na relação com o outro e nunca sozinhos ou sozinhas em casa. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que se nos ligarmos, e esta experiência, por exemplo, com o Oeste Respira, foi muito gira desse ponto de vista. Nós cruzámos por uma coincidência, por alguém que tínhamos em comum, que nos ligava, e a partir daí, simbolicamente, não nos deslargámos. Porque há de facto qualquer coisa aqui que se
partilha, não é? Este ideal de poder fazer qualquer coisa pela região que nos une, como é que podemos montar isso? Isso é inspirador. Podemos não estar fisicamente no mesmo espaço, mas encontrarmos lugares de identidade, de empatia, dá esperança de, ok, eu não estou sozinho, não sou só eu que estou a sentir isto, não sou só eu que me estou a sentir ameaçada, mas posso fazer qualquer coisa com isso. Eu acho que nós precisamos dessa esperança, de nos ligarmos mais às pessoas e menos ao lixo que nos entra de várias formas todos os dias e que nos procura convencer que não há alternativa, o que é uma mentira. A história mostra-nos sempre que, por mais voltas que se dê, há sempre alternativa. Pode demorar tempo, pode ser difícil, mas eu acho que parte muito por aí e não termos, mesmo para terminar, diria, não termos vergonha dos nossos lugares de vulnerabilidade, não é? Que eu acho que hoje também se convence as pessoas de que ou estão muito mal ou têm que se apresentar como muito bem, ter um lifestyle cheio de well-being e essas A coisas, fachada perfeita. a fachada perfeita. Eu acho que temos que ir aos lugares de vulnerabilidade, aqueles dias em que estamos muito zangados e zangadas, em que gritamos com os nossos filhos e com as nossas filhas, em que fizemos uma grande asneira no trabalho e que temos muita vergonha, em que saímos todos despenteados ou despenteadas e vamos ao supermercado e vimos mesmo aquelas pessoas do trabalho que não queríamos ver. É desses lugares de embaraço que nós podemos fazer qualquer coisa e eu acho que isso é muito importante. Acho que é uma boa mensagem. Ruth, muito obrigado. Obrigada, eu. E nós ficamos por aqui. Liguem-se e tenham esperança.